na Bahia, né? E para compor essa mesa, convido o professor Casé Angatu, que já está aqui. Convido também Herbert Tupinambá. Estou sendo acusada agora. E também Mariela Turian. Bom, gente, estava programado que também teríamos a presença do cacique e escritor Juvenal Paiaiá, porém ele teve um problema de saúde e, infelizmente, não pôde estar aqui conosco, né? Então, infelizmente, ele não está aqui, mas a gente fica muito feliz de poder propor essa discussão, pensar no plural essas literaturas, para que, dentro da universidade, a gente possa cada vez mais trabalhar com as poéticas indígenas. E, nisso, pensando não apenas o texto escrito, que é o que comumente a gente trabalha em componentes curriculares de literatura, mas também pensar a oralidade, a força dos cantos e das narrativas que são transmitidas oralmente. Vou apresentar aqui os nossos convidados, né? O professor doutor Casé Angatu é indígena e morador no território indígena Tupinambá de Olivença, em Ilhéus, aqui na Bahia. Tem pós-doutorado no programa de Psicologia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAU da USP, mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, e graduado em História pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. É professor efetivo aqui da nossa casa, Universidade Estadual de Santa Cruz, e docente externo do curso de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia, campus Jorge Amado, a UFSB. É autor dos livros Nem Tudo Era Italiano, São Paulo e Pobreza na Virada do século XIX e XX, que é este livro aqui. Também Identidades Urbanas e Globalização, Constituição dos Territórios em Guarulhos, São Paulo, e de vários capítulos de livro, também com participações em filmes. E também uma informação que é super importante para mim é que, recentemente, o professor Casé Angatu participou como examinador na minha banca de doutorado, no dia 30 de julho deste ano. Então, eu tenho um carinho imenso também pelo nosso mestre. Temos também aqui Mariela Turian, que é Casque Curaca, autoridade política e espiritual máxima da comunidade indígena territorial Comé-Xungon Sanavaron Tulian, localizado em São Marcos Sierra, Córdoba, Argentina. Ela é escritora, pesquisadora e professora, é educadora intercultural e coordena o projeto A Pequena Francisca. Ela é também vice-presidente e coordenadora de comunicação audiovisual indígena da Argentina e também uma das escritoras desse livro que foi lançado hoje de manhã, o e-book Indígenas e Diversidade para a Paz. E temos aqui também o jovem Herbert Tupinambá, que é estudante de licenciatura intercultural indígena na UFBA, LGBTQIAPN+, coordenador de juventude, artesão, educador, promove as culturas indígenas e os valores da sua comunidade, sendo a liderança jovem comprometida com a inclusão e o fortalecimento das novas gerações. Herbert também participa aqui deste livro coletivo. Então, podemos começar pelo nosso querido professor? Pode, pode. Mas eu antes, o Herbert, a gente vamos cantar a nossa música, né? Então, pode ir, por favor.
Para a mãe Jaci é Luz, Si é a mãe Luz. A gente faz o Poranci, que é a canção para a mãe bonita, que é Jaci. No cani pomamama tuyo anaj. Me presento en mi lengua. Gracias por esta invitación, por este privilegio de participar junto a mis hermanos y a mis parientes en un encuentro como este, donde hablamos de cosas que a nosotros nos importan, nos interesan tanto. ¿Me entienden? Si en algún momento tuvieran alguna duda sobre lo que intento decir, podemos pedirle a Sebastián que nos ayude con las traducciones, así que anímense a preguntar. Bueno, nosotros esta mañana hicimos la presentación de este libro y queríamos contarles un poquito más. Este libro es un orgullo para nosotros, es parte de un trabajo que venimos haciendo ya desde hace varios años, desde Chidehuá y desde una red que se llama De Abiyala con Amor, donde no solamente hermanos y parientes de aquí de Brasil, sino de otros países, estamos participando y colaborando en este diálogo de culturas. La interculturalidad no solo se hace
desde el mundo occidental o el mundo blanco, criollo, hacia los pueblos indígenas o desde los pueblos indígenas hacia el mundo blanco, sino entre nosotros también. Se trata de eso, ¿no? Este libro encerró amorosamente el trabajo de 47 hermanos y parientes, 47 hermanos, algunos desde los textos, otros desde las ilustraciones, y también hubo otras personas que colaboraron desde la diagramación, ¿sí? Este libro ya está disponible en el sitio web de Chidewa, se descarga de manera gratuita, está preparado para hacer un aporte al ejercicio de la Ley 11.645 en todas las instituciones educativas. Está separado en 4 partes. La primera parte está constituida por textos que van directamente a las aulas, desde la cosmovisión de los pueblos indígenas directamente a las aulas. Entendemos que no es tan fácil a veces hacer esa transposición didáctica, que a veces la palabra de los pueblos indígenas necesita un acompañamiento de los propios pueblos. Por eso, en la segunda parte del libro, nosotros damos esas indicaciones, ese acompañamiento, esas sugerencias didácticas. La segunda parte se dedica a eso, a ayudar a interpretar un poco más, a darle profundidad hacia los docentes de los textos que en la primera parte llevamos a los niños. En la tercera parte del libro hay reflexiones un poco más profundas, pero también destinadas a los docentes, a los profesores. Y en la cuarta parte encerramos todas las indicaciones, digamos, de los autores, quiénes somos los que hicimos el libro y de qué pueblos somos todos los que hicimos este libro. Este libro guarda tesoros, cosas maravillosas. Esta mañana, hace un rato, escuchábamos hablar de buen vivir y salud mental. Uno de los textos habla exclusivamente de eso y es maravilloso ese texto de una pariente que estuvo esta mañana con nosotros aquí, de Natalie Rose. Ella explica magistralmente cómo en los pueblos indígenas se entiende que a veces pensar diferente no implica un problema de salud mental. Sin embargo, el mundo occidental sí lo cataloga como un desequilibrio mental. Y para nosotros es muy importante este tema, porque bueno, está atravesado por la temática de todo el libro. Para nosotros, como uno de los principios rectores de los pueblos indígenas, la madre tierra es un ser vivo, ¿sí? Y nos entendemos como una parte integral, pero a la vez tal vez mínima, de ese ser sagrado que es nuestra madre tierra. Y al mismo tiempo el universo todo. Los pueblos indígenas interactuamos de tal manera con nuestra madre tierra que algunas de las cosas que nosotros podemos decir pueden resultar irracionales. El mundo científico cataloga las cosas incluso al punto de decir que hay seres sin vida. Hay una categoría de seres abióticos, donde se dice que el agua, las rocas y un montón de otros seres no tienen vida, y sin embargo para nosotros lo tienen. Bueno, el libro, este maravilloso libro, cuenta de todas estas cosas. Y también cuenta muchas vivencias y muchas otras cosas que tienen que ver también con la ancestralidad y la actualidad de los pueblos indígenas y nuestras militancias dentro de ese hilo que nos viene trayendo desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy. Así encontramos autores maravillosos como nuestro pariente Herbert, que nos comparte un texto muy bonito, del cual me gustaría que les hable directamente él.
Olá, gente, tudo bom? Catucaruene, né? Boa tarde a todos. Não tenho muita afinidade com o microfone, né? A gente se conversa assim bastante através da oralidade, mas confesso que fica um pouco nervoso. Mas vamos lá. Primeiro, né, gostaria de agradecer a oportunidade, né? E gostaria de saudar a todos aqui presentes. Gostaria de saudar primeiramente também a minha ancestralidade e a ancestralidade de todos que estão presentes aqui, né? É um momento muito importante qual a gente está vivendo aqui para falar sobre poéticas narrativas indígenas brasileiras, né? E com isso a gente teve várias demonstrações, né, dessas narrativas e dessas formas poéticas. Agora mesmo trazemos mais uma, que foi nosso canto, né? Gostaria de falar um pouco sobre a tradução, né, desse canto, que esse canto é para Jaci, né? Jaci, Ayandê Jaci, né? Que fala: Jaci é nossa lua, que clareia a nossa aldeia. Tupã vem arramear, iluminar a nossa aldeia. Eu vou pedir à minha mãe Jaci que ela venha nos ajudar. Eu vou pedir ao meu pai Tupã para nossa aldeia se levantar. Levanta essa aldeia, levanta, com a força de Deus. Levanta essa aldeia, levanta. Olha a Deus, os filhos teus. Levanta essa aldeia, levanta. Levanta sem demorar. Levanta essa aldeia, levanta. A aldeia Tupinambá, né? Então, vemos que os povos indígenas estão presentes, sim, nessa forma de poética, né? Apesar de o meu povo não ter a questão da transmissão ser mais através da oralidade, da fala, né, dos nossos anciões. É a nossa forma de transmissão do conhecimento, né? Mais cedo, um professor falou que a questão da religiosidade dele, né, que seria a questão do candomblé, começava dentro de casa. E dentro da comunidade, do povo indígena, não é diferente. Começa, sim, dentro de casa, dentro das nossas aldeias, né? Seja com nossos avós, nossos tios, irmãos, nossos mais velhos, né? Que são realmente a expressão mais forte de poesia que a gente pode ter e de conhecimento. Eles são os principais transmissores dessa poesia, dessa narrativa e desse conhecimento. E hoje estamos aqui graças a eles. Então, tenho que, sim, saudar toda a ancestralidade, a minha e a de todos que estão presentes nesse momento, né? Temos aqui o nosso livro, como a parente estava falando. Eu, de forma um pouco, como é que eu posso dizer, inexperiente, mas escrevi o que se passava na minha mente, né? Um pouco, quando eu trago a questão dos dois textos, é realmente a vivência do meu povo, né, da minha nação, e realmente traz essa questão poética, não só o meu, mas de todos os textos que estão presentes dentro desse livro. E é muito importante que isso seja apresentado, não só dentro das escolas, mas também das universidades, né? E a questão do ritual é uma forma poética muito forte dentro do nosso povo indígena. Não vou me alongar muito na fala, certinho. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Vou passar para o meu mais velho. Vou usar as imagens aqui porque é uma forma que eu desenvolvi para falar com pessoas, né? A gente fala com diferentes pessoas. Então, Catupitu na Mimotara, o Pacatuana, Pupeu, Pacatu, Tibatete, Angacatupei,
Oranguetá, por isso a gripe, a interpretação, que não tem tradução, está embaixo. O Pacatu é pronome neutro. Quando se fala de povos originários, de boa parte dos povos originários, é pensar que nós não éramos binários, né? Sim ou não, certo ou errado, bem ou mal. Isso foi uma imposição dos invasores do século XVI, da cristandade, que ficou separando Exu é o demônio, Caipora é o demônio, Ayanga é o demônio. Essa coisa de demônio é coisa dos brancos, não é coisa nossa, não. Então, é isso. Boa noite, desejo que tudo bem com todas e todos. Isso aqui é uma roda de conversa guiada pelos espíritos bons das matas, do sagrado, Tupixuara, Ayangá, lá de nossa Olivença. Olivença, Xemba, Opaba, Tupinambá, Xemba, Enamã, Imaracá, Irumumbi, Ibaé, Apoanã, Iolelei, Raíra, Olilai, Iolelei, Raíra. A gente é de Olivença, como disse o Herbert, a gente tem muito orgulho de pertencer a esse território e como dizem os zapatistas no México, nós já somos um outro mundo possível. Eu estou vindo lá, estava dando uma palestra para o Instituto de Estudos Avançados da USP, Instituto de Estudos Avançados da Universidade Federal de São Carlos, aquela coisa da ciência dura, né? Da física. Eu falei isso para eles. Falei, nós já somos um outro mundo possível. E o tema era sobre o antropoceno. Eu falei que já existe uma alternativa às disputas que existem por aí, tá certo? Esse mundo é um mundo de respeito à natureza. A gente pede a licença, e Coecaturete quer dizer gratidão. A gente pede a licença a todas as pessoas presentes, as pessoas parentas, aos que organizam esse evento, esse colóquio. A gente pede a licença às pessoas desta mesa, para o professor Juvenal, grande ancião, mas para os parentes mais novos. Alô, alô? Alô? Acho que está chiado. Mas a gente pede a licença aí ao pessoal da mesa, a comunidade quilombola, o povo negro, a população imigrante, a população migrante. O Brasil é terra indígena. Se você não partir desse princípio, que o Brasil é terra indígena, você parte de um princípio equivocado. A Biaiala, que os cunas chamavam aqui, e Pindoretama, que é o Brasil, isso aqui é terra indígena. Não dá para esquecer que dia 12 de outubro agora, quando se comemorou Nossa Senhora da Aparecida das Crianças, é uma data triste para a gente. E ninguém fala nada. Ô Sebastião, eu fico retado. É o dia do início das grandes invasões, como diz os zapatistas, da grande noite. Né? 12 de outubro de 1492 foi o início das invasões, dos estupros, da violência. Né? O Pacatu quer dizer pronome neutro, e o Herbert, não sei se sabe disso, a primeira vítima de um crime de homofobia foi um tupinambá, foi Tibira, lá no Maranhão. Né? No século XVII, Tibira não...
fala, então você que fala isso, a mãe de Bernadette, sete filhos no rosto, e tira a foto da Salvador. Não tem texto, eu não tem isso. Eu não preciso de livro. Eu estou querendo falar que existe uma, e até você veja aqui, existe uma outra literatura que não está nos livros. Está no canto, está na prece, está na fé. Mãe Bernadette com 7 filhos no rosto, o governador está escrevendo é um fim da picada, né? Então, continuando aqui. Então, antes de continuar, eu devo salientar que eu não estou falando aqui pelos tupinambás e nem pelo movimento indígena, né? Até porque esse país tem várias entidades do movimento indígena, tem vários caciques, tupinambás com seus caciques, quem está falando aqui é até Catu, e é a responsabilidade dessa fala, certo? Até porque esse país tem mais de 300 povos, mais de 274 indígenas. Quando você discute, não sei se a pessoa tem isso, quando você discute letras, como país bilíngue, português e inglês, esse país não é bilíngue, esse país tem 274 línguas. Qual é o comportamento disso? Eu concordo de tupi. Porque não tem um curso de tupi nessa instituição, para formar as pessoas aqui, tá certo? Então, a gente, então, a Bahia é o segundo maior estado do Brasil indígena. Só pede para o Amazonas, porque a gente sabe disso. A Bahia, vou repetir, a Bahia é o segundo maior estado indígena do Brasil. Olha o que foi Brasil. Não é que deve ter bastante indígena, deve ter aula comigo ainda. Mas se você tiver aula comigo, você vai descobrir que você tem um passado indígena e você aquela volta lá sobre esse cachorro, que ninguém conta história, é história de menina de 13, 14 anos que foi violentada. Aqui tem uma bisavó, uma cachorro, amarrado no pé, dormia com o pé amarrado na cama, era uma menina de 12, 13 anos violentada pelo marido em casa dela, e ninguém resiste isso. Desse passado indígena, talvez por isso que eu gosto da vida, essa temática não pega, não é? A temática indígena não pega, não é? Porque é uma memória que tenta se apagar o tempo todo. Né? E é uma memória de uma violência e de uma memória que gera direito. Então, ele pode. O número de indígenas no Brasil cresceu, sabe por quê? Por causa do nosso proteção. Né? O número de indígenas cresceu. Em 2009, é o segundo comunista. Então, Bahia hoje tem mais de 30. Por quê? Cada vez mais as pessoas vão se reconhecer nesse passado. Certo? Então, e aí, olha. Na rua com esse rosto. Será que seu pai e seu tio não tem esse rosto? Olha o Garrincha. Olha o pai do Garrincha. Seu amado, furiou. Olha o gaúcho. O gaúcho é branco. Olha o gaúcho. É charrua. E esse meu parente, eu tenho muito, viu, Sebastião e Maria. Eu tenho muito orgulho de falar que eu vivência nós temos indígenas pretos. E dá muito orgulho de falar isso. Né? Assim como na Bahia tem quilombo que tem indígena. Né? Esqueci o nome dele, ele me levou o quilombo dele, ele falou, tem indígena aqui. Então tem que acabar com essa besteira, indígena do lado, pessoas pretas do outro. De vez em quando a gente está no mesmo fundo comum, tá certo? Nós éramos chamados de negros da terra. Nós éramos chamados de pretos da terra. Por português, nós somos os filhos de Cã. Para quem não sabe, o maldito Cã, segundo Noé, a barca passou, aí o Cã, um dos filhos dele, não era um bêbado e descoberto. E aí ele jogou uma praga sobre Cã, que ia povoar a África e a América. Nós também somos considerados os filhos de Cã, tá certo? E veja, e aí continuando. Então, é importante perceber essa diversidade. E aí eu optei aqui por um caminho que não é discutir a literatura baiana. Me se dá um tempo e eu falo, são 15, 24 para você falar, depois a gente começa falando para mais. Né? Então, dá um tempo você fala, viu? Então, eu vou usar aqui o método que eu uso para discutir literatura indígena. A palavra literatura, para mim, se for usada no sentido clássico, que é produções de conhecimento através da escrita, ela é quadrada, não nos cabe. Não vai caber a literatura indígena, quilombola, o movimento de quilombolas, mas não vai caber na literatura de muitos povos.
Porque se você entender literatura como produção livreira, esses dois livros aqui são novos. Esse aqui é Casa do Coração. Eu tenho um capítulo meu que eu falo que a relação entre o massacre e genocídio do povo palestino e o genocídio dos povos indígenas. Aqui é literatura escrita. Esse aqui é um outro livro que também foi lançado essa semana passada, Povos Indígenas no Brasil República, tem um capítulo meu. Então, isso é literatura escrita. Você tem indígenas que escrevem livros. Eu participei de banca de doutorado da Júlia Del Rico, que é uma autora de livros de indígenas. Participei da banca de Geni Nunes, né? Ela é autora de livros. Você tem indígenas que escrevem livros, mas nem todos os indígenas não escrevem livros. Isso não significa que ele não tem uma literatura. Então, eu acho que para entender você precisa ampliar o conceito de literatura. Então, existe a produção de livros, aí o Jovinal Paiá nos escrevendo. Então, você tem uma produção escrita de livros. O lançamento dos Parentes agora é uma produção escrita. Mas, para mim, isso aqui é literatura. Isso é literatura. Isso aqui é literatura. Isso aqui é literatura. Isso aqui é literatura. Só que ela não vai entrar no encaixe como literatura, produção livreira. Existe uma outra produção que considero como parte da literatura, que são as teses. Existem indígenas que produzem tese de doutorado e de mestrado, né? Eu fiz um pós-doutorado agora, né? Na psicologia da Unesp. Então, você tem indígenas que... Aí, Sebastião, que é interessante, que quando você é um indígena que produz tese de mestrado e de doutorado, as pessoas desconfiam que não é você que escreveu. O Conselho Federal de Psicologia, em agosto foi o mês da psicologia, me pediu um vídeo relacionando psicologia e a cultura indígena. Eu fiz o vídeo. Tomei tanta cacetada. Esse indígena é manipulado. Ele está lendo o texto. Ele não tem condições de falar sobre isso que ele está falando. Então, veja, existe uma produção, e eu encaro, eu oriento no PPG da UFSB. É grátis, viu, gente? Eu não pago, eu não recebo. Eu pago para trabalhar no PPG, viu? Fica atento, viu, Heber, se formar lá. Eu dou aula no PPG da UFSB como professor externo para formar indígenas mestres. Por quê? Quando alguém vai... Catu, a Vanessa, a Gisélia, deixa eu ver, a Rosilene, Finado Val, Viva Cacique Val, foram os meus orientandos. A primeira coisa que eu falo para eles: parente, coloca no papel o que você quer, o que você pensa, o seu desejo. Aí eu vou tentar mexer o mínimo possível, e eu vou tentar até fazer com que as normas da ABNT se adequem ao seu trabalho, e não ao contrário. Eu sou a favor, se a universidade quer presença indígena na universidade, conforme eu disse, tem indígena que domina a escrita. Desculpa aí, eu domino a escrita muito bem, né? Por isso que estou aqui, né? Mas tem indígena que quer fazer mestrado que não domina a escrita. Alguns dos meus parentes lá, o Cacique Val mesmo, não é que ele não sabe escrever, mas ele tinha uma dificuldade da escrita, e eu acho justo ele mestrar. Se a universidade quer a nossa presença, vai ter que aceitar a tese de mestrado e doutorado na oralidade. Eu defendo essa tese, né? E eu não estou falando da boca para fora. Eu estou na 28ª banca de indígena esse ano. Eu participei de uma banca de um bororo na USP, no Diversitas, que ele não fala português, Leandro. Ele contou na língua dele para a professora que escreveu. Ela teve que escrever. Eu acho que está na hora das bibliotecas acadêmicas aceitar a linguagem oral. A linguagem oral, por que não é literatura? Me diga aí. É racismo. O que fulano fala não se escreve. Como se você escrevendo, você está produzindo verdades. Então, não aceitar a oralidade, você discrimina pessoas pretas, periféricas, indígenas, quilombolas. Então, não fiquem falando que nos querem na academia. Não faz de conta. A Juma, foi banca da Juma, sempre cito a Juma. Juma é uma mulher cariri, ela é das artes cênicas. Sabe como que ela defendeu o doutorado dela? Nua, pelada. Ela não fez uso da palavra, pegou a bandeira do Brasil e escreveu demarcação já, e a tese de doutorado dela tinha 105 páginas, sendo que a grande maioria de citação.
de intervenções que ela fez com o corpo dela, e ela filmou, né, e colocou na internet. Aí isso foi na UDESC, eu não estou inventando na minha cabeça não, na Estadual de Santa Catarina. A biblioteca teve dificuldade de aceitar, né, mas as professoras conseguiram fazer a Juma virar uma doutora com uma tese de doutorado de 105 páginas, em que a oralidade é o primórdio. Então, o que eu estou falando aqui é que além da... Aliás, esse é o caminho que apresento para entender a minha compreensão para o que seria a literatura indígena. Para além da produção da forma que considero como clássica. No Tupi, não tem uma palavra para literatura, não tem uma palavra para arte, não tem uma palavra separada. A arte, isso é arte, depende de você. O manto tupinambá, ele não é uma peça museológica. O manto tupinambá foi feito por um ritual. Quem tornou o manto tupinambá uma peça museológica foi o Museu da Dinamarca. É uma intervenção indevida. Tanto é que os nossos anciões falam o quê? Que o manto é um ancião. Ele é um ancião que nós estamos querendo receber de volta, e o museu não deixa, porque o museu acha que é uma peça museológica. Então, não há uma separação na língua tupi, ou naquilo que... Lembre-se sempre que eu não estou falando pelos povos indígenas. Isso aqui é a minha compreensão como indígena, morando num território, como tendo pais e mães indígenas. Não há uma separação daquilo que se chama trabalho, vamos embora fazer arte. Quando você vai barrear uma oca, você canta, piso, vamos pisar, pisar na Jurema, no meio do mar. A criança, a pessoa, pisa no barro para barrear a oca e canta. Ele não está cantando, não é separado. Não quer dizer que não tenha indígenas artistas. Luiz Pituna, que é cantor de rap, tupinambá. Não quer dizer que não tem indígenas das artes cênicas, tem. Não quer dizer que não tem indígena que escreva livros, tem. Mas existe uma outra literatura que essa é a silenciada, que é a do cotidiano, tá certo? Assim, penso que, em nosso caso, é necessário ampliar o conceito do que seria literatura indígena. No geral, as coisas não estão separadas em nossas vidas, elas são cotidianas. Até porque penso que a universidade, se nos querem, ela precisa se reformar. Em rápidas palavras, isso aqui eu faço para provocar, viu, Sebastião? Entre a sabedoria indígena e o conhecimento acadêmico, eu fico com a sabedoria indígena. É o conhecimento acadêmico que tem que se arredondar na sabedoria, e não ao contrário. Se a sabedoria é redonda, o conhecimento é quadrado, não é a sabedoria que tem que se enquadrar, como a gente viu a mesa anterior, é o contrário. A universidade nos quer, e por isso que eu fico feliz quando o Ebert está na universidade, porque eu sei que eu conheço o potencial dele. Nunca conversei muito com ele, mas eu sei que ele não vai abaixar o cabresto. Ele não vai ser mais um estudante numa graduação para se formar e se enquadrar dentro de uma formação acadêmica, certo? É aquilo que posso ser o que você é sem deixar de ser quem eu sou. E o que muitos de nós somos e fazemos é circular, é sempre circular. E se não, eu vou adiantar bastante aqui. Olha aí, essa aqui é a poesia de Dona Nivalda. A Dona Nivalda, gente, é ela que levantou a primeira luta pelo manto em 2000, naqueles 500 para eles e outros 500 para a gente. Ela foi levada para a Folha de São Paulo, lá no MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, para ver se ela sabia mesmo qual era o manto tupinambá que estava na Dinamarca. Olha a maldade da Folha. Deixou a nossa parente, mais um ancião, circulando a exposição sem etiqueta. E aí ela diz, na reportagem, quando estava diante do manto, me senti um arrepio. Me arrepiei toda. Esse é o manto. É o mesmo manto que voltou agora. É o mesmo manto que voltou agora, que deveria já estar em Olivença, né? E um dia vai chegar lá, tá certo? Mas olha a poesia da Dona Nivalda. Ela não escreveu isso. Isso eu que escrevi, eu mais Vanessa, ouvindo ela falar. Aí a gente pegou, captou a mensagem. Olha esse texto. Marx, Bakunin, assinaria embaixo. Ele é um texto contra a lógica de propriedade privada, contra a lógica do capital. E olha a poética do texto. Assim, então, eu vou adiantando aqui para a gente não abrir aqui, tá certo? E aí, como diz Eduardo Galeano, tem um texto de Eduardo Galeano que chama Os Nádies, Os Ninguéms,
que nesse texto ele diz, eles produzem literatura, nós produzimos folhetos, eles falam línguas, nós falamos dialetos, eles têm cultura, nós temos folclore, né? Quer dizer, isso é diminuir o que nós fazemos. E aí, vamos adiantando aqui, para a gente ir para o debate. E aí eu finalizo com uma música dos Tupinambás. Você sabe que eu sou chucuru, de Palmeira dos Índios, das Alagoas, né? Filho também de mamãe caigangue. Só que eu estou com os Tupinambás faz um tempinho, me considero também lá, tenho uma família Tupinambá, né? E por isso que admiro muito, e a gente se sente integrado à comunidade Tupinambá. Tupinambá, abeco... Eu não vou cantar em português, não. O português está em branco. Eu até coloquei o português em branco, você vê que detalhe, né? Tupinambá, abeco, abe, ucatiá, maé, mobiatã, baé, mucatiá, mucatiá, caturupi, emi, pioré, icombé, iandé, mujuju, capepe. Oi, Tupinambá também conhece a palavra que fortalece. Que palavra é essa? É a palavra de fé, que a nossa vida nos mantém de pé. Fim, mas a história não tem fim. Obrigado, gente. Nossa, tantas reflexões, né, que nós podemos pensar a partir dessas discussões que tivemos, né? Mariela trouxe, a partir do livro Indígenas e Diversidade para a Paz, uma questão interessante que tem a ver com a relação com a terra, com a Mãe Terra, né, que ela trouxe nesses termos. E, ao mesmo tempo, o quanto que essa relação afetiva, de se sentir parte, de não ter um olhar destrutivo, que é esse olhar que o capitalismo nutre na gente, é visto como irracionalidade. E qual é a ideia de racionalidade que o pensamento ocidental incutiu na gente e quer que nós ensinemos nas nossas universidades e quer que nós transmitamos também nas escolas, né? Então, de certa maneira, esse tipo de relação é o centro da destruição que estamos vivendo hoje, né? Eu já vi o professor Cazé falando que a gente tem que repensar o termo antropoceno, que é capitaloceno, porque é o capitalismo que está no centro desse modo de viver que destrói tudo e transforma a vida em concreto. E, ao mesmo tempo, Weber trouxe essas poéticas da oralidade, né? Nós começamos com o canto. E eu sou professora de literatura, a gente aprende em toda a nossa formação que literatura tem a ver com escrita. E os cantos, a oralidade, as narrativas orais, elas são muito desconsideradas, né? Tem até um ditado muito famoso, latim, que fala isso, né? As palavras orais, elas voam e a escrita permanece. Mas quem é que garante isso? Isso é desconsiderar que o corpo é também arquivo e memória. Se o corpo transmite, como é que esses cantos sobreviveram por tantos anos e gerações? Existe uma tecnologia aí que faz com que esse canto não se perca. Então, a ideia de suposta fragilidade da oralidade não se sustenta, se a gente observar especialmente as culturas dos povos originários. Então, é pensar nessa palavra que atravessa o corpo, na palavra que está na voz, na palavra que está na dança. Essa palavra que está com todos os nossos sentidos. A gente não está falando do papel, da letra morta escrita. A gente está falando de algo muito mais poderoso, algo que envolve o outro. Então, a gente escuta esses cânticos na língua tupi, a gente não ouve em português, mas tem alguma coisa ali que nos envolve, a sonoridade, são os maracás. Então, é algo que tem a ver com uma potência da palavra que afeta diretamente o corpo de quem canta e de quem escuta. Então, a gente está falando aqui de uma dimensão muito viva do que é essa palavra transmitida e muitas vezes desconsiderada, né?
Então, por isso, às vezes, cabe a gente pensar sempre no plural, as literaturas indígenas, as poéticas indígenas, para pensar não só a questão que são 305 povos, mas pensar nos modos de construção dessas literaturas. E o professor Cazé aqui muito bem lembrou da tal literatura regional legitimada no lugar em que nós estamos. Estamos no pavilhão Adonias Filho. Aqui do lado nós temos Jorge Amado. E, de certa maneira, o próprio Adonias Filho, ele escreveu muito e trouxe povos indígenas representados de uma maneira muito negativa. Eu estive numa banca de TCC, que um estudante de letras fez uma análise. Então, é reforçar uma ideia do indígena como selvagem, vingativo, com todas as qualidades negativas. E é essa literatura que a gente estuda. E é essa literatura dos nomes das pessoas que nós reverenciamos na nossa universidade. Porque se a gente tem os nossos prédios aqui com esses nomes, a gente está reverenciando o trabalho deles e, ao mesmo tempo, a gente só conhece a produção deles, que está reforçando um imaginário sobre os povos indígenas. Essa também é a grande questão para a gente começar a pensar. Né? O professor Cazé falou muito, olha, a literatura dos povos indígenas não precisa da escrita para estar viva, do livro. Está viva além disso. Mas por que, então, ao mesmo tempo, nós temos tantos indígenas nas universidades, escrevendo teses de doutorado, dissertações de mestrado, publicando livros em poemas, em romances? Por quê? Porque isso a gente está falando de disputa de imagem. É disso que nós estamos falando também. Porque, quando eu trabalho literatura brasileira, e eu estou trabalhando com o componente literatura brasileira 1, que é século XIX, a gente vai ver José de Alencar. E a gente vai ver aquela representação da mulher indígena que morre no final, que se submete, ela larga o povo dela, ela nega tudo pelo homem português, gerando o tal do povo brasileiro, e depois que ela dá a luz, ela morre. Isso é simbólico. Por quê? Porque a função dela foi única e exclusivamente gerar o tal povo brasileiro. E esse menino que nasce, ele nunca vai se reconhecer como indígena. Ele vai ser criado como um menino branco. Então, é um projeto de apagamento. Né? Essas literaturas que nós estamos estudando na universidade e que compõem o cânone literário, que é a literatura consagrada, ela está, sim, transmitindo imagens extremamente negativas sobre os povos indígenas. E essa disputa de imagem, ela está acontecendo. Ela está acontecendo quando as pessoas indígenas dizem: nós temos as nossas poéticas orais, mas nós também queremos escrever, e que também não é uma obrigação, não se veja como algo prescritivo, mas uma escolha que tem sido feita por muitos intelectuais, escritores e escritoras indígenas, para dizer, olha, a gente também está querendo entrar nesse universo para dizer, ó, vocês vão ler José de Alencar, mas vocês vão ler também Graça Graúna, vão ler também Daniel Munduruku, vão ler também Ailton Krenak. E aí você tem vozes diferentes para a gente poder ampliar o nosso pensamento. E fazer essa discussão, esse processo, não só de desconstrução de imagem, mas de reconstrução, que é mais complicado ainda. Né? Como reconstruir algo que nós temos como tão sólido na nossa mente, que é um processo que a gente aprende desde o início da nossa escolarização. Né? O tal Dia do Índio, que mudou para Dia dos Povos Indígenas, quantos de nós não temos a lembrança de que nas escolas nós éramos pintados, os gestos que eram feitos, o processo de folclorização, como isso entrou na nossa mente? E quanto nós aprendemos, sem perceber, a reproduzir o racismo contra os povos originários. Pouco se fala sobre o racismo anti-indígena, mas é preciso frisar. O quanto que nós aprendemos e o quanto que nós estamos reproduzindo. E como as artes, e aqui falando especificamente dessas artes literárias, da voz, da palavra, do corpo, vai atingir as nossas sensibilidades. Né? E vai nos ajudar a transformar pensamentos, formas de sentir e de pensar. E aí o grande desafio também é, dentro da universidade, que nós estudamos um cânone legitimado, como fazer para a gente começar a trabalhar
não apenas as autorias indígenas escritas, mas também as poéticas orais, né? Como fazer isso, sendo que é um processo muito difícil? Esses referenciais indígenas, intelectuais, em todos os campos do saber, a gente não vê nas referências das emendas dos cursos, né? Estudar os textos que estão sendo produzidos pelas pensadoras e pelos pensadores indígenas. Então, como é que a gente começa a fazer essa revolução aqui dentro, entendendo que, no curso de letras, no curso de história, nós temos aqui na UESC muitas licenciaturas, entendendo que sairemos daqui e seremos professoras, professores. Então, a gente vai reproduzir na escola o que a gente aprende na universidade. Então, eu não tenho como ensinar o que eu não aprendi. A gente tem vários caminhos, vários entraves, vários obstáculos. A gente tem uma estrutura que é difícil. Estamos numa região muito conservadora também. Então, tem vários entraves nesse caminho, mas a gente percebe o quanto que essa possibilidade de refazer pensamentos, né, reconstruir imagens, nos sensibilizar para discutir as culturas indígenas, é fundamental nesse projeto que a gente pensa, né? Que não é um Brasil, são Brasis, que não é um povo, são povos, não é a língua portuguesa, são línguas faladas no Brasil. Enfim, né, tendo nesse horizonte um projeto dessa pluralidade, dessa heterogeneidade, a gente continua aí tentando, buscando, de algumas formas, poder ampliar esse pensamento. Então, agora eu queria abrir para as perguntas, se alguém gostaria de fazer algum comentário, falar alguma coisa sobre a mesa. Eu gostaria de comentar você. A Reandra é muito boa, viu, gente? Você tem alguém que estuda com ela? Parabéns para vocês têm uma baita de uma professora. Tem que ver a banca de doutorado dela. Ela foi extremamente elogiada, não foi da boca para fora, né? Foi assim, tem essa leitura, essa concepção é rara, né, Reandro? Por isso que a gente fala que nas universidades, não sei se na Argentina é assim, né? As universidades aqui, a estrutura ela é arcaica mesmo, né? Não muda, rapaz, é uma coisa pesada. Né? Eu não vou falar que eu sofro quando venho para cá. Eu passo por um sofrimento danado. Não vejo a hora de voltar para a minha Olivença, né? Mas aqui o que tem é bom são os coletivos, né? Como o Riandra, como alguns coletivos que permitem isso. E aí, eu estou de frente de Maria aqui, né? Então, você tem indígenas. Maria, para quem não sabe, eu queria que vocês dessem palmas, batessem palmas para Maria. Maria é a primeira doutora antropóloga desse país aqui. Então, você tem uma pessoa como Maria, né? Outros intelectuais indígenas que produzem mesmo, e produzem na banca de Geni Nunes, é uma tese na psicologia, uma tese que ela discute vários conceitos de contracolonialidade, descolonialidade, colonialidade, né? É uma discussão pesada em termos teóricos, né? Bem acabada, é uma banca de doutorado lá no Rio Grande do Sul. Na banca de Minas Jules, foi eu e Daniel Munduruku, né? Eu e ele na banca, e mais outros professores, uma tese pesada sobre literatura indígena, bem desse jeito, né? E ela discutindo essa literatura de escrita indígena. Então você tem minha parente aqui, olha aí, que infelizmente está indo embora, né? Isso vai fazer uma falta danada, né, para a gente aqui. Tem minha parente que é professora aqui, né? Que concursou já, então, para outro lugar. Mas você tem pessoas, produzem muito na área de saúde. Você tem indígenas que têm uma produção acadêmica, produção de literatura pesada e muito boa mesmo. Por isso que eu fico feliz quando meu parente entra na universidade, porque eu sei que ele talvez está tímido agora, né, Sebastião? Depois perde a timidez, né? Tem gente que consegue produzir mesmo e produz muito. Agora, a minha questão, isso que você fala, é essa outra literatura, que é a poética indígena, que ela não está escrita, que é na oralidade. Não que eu acho que ela tem que ser necessariamente registrada. Quando discutiram a queda da estátua de Borba Gato em São Paulo, o Estado de São Paulo me pediu um artigo, né? Se eu era a favor ou contra a estátua de Borba Gato, o que eu propunha? Eu falava, não sou contra nem a favor, para mim tanto faz. É um bom lugar para mijar, por exemplo. É uma estátua de um bandeirante assassino, estuprador de mulheres indígenas e pessoas pretas. Então, mas o que você propõe no lugar?
uma outra estátua de uma pessoa indígena, de uma pessoa negra, não. Eu proponho que faça um terreiro de ervas, de bater maracá, bater tambor, né? Melhor do que... Aí o movimento negro, o movimento indígena ficaram na divisa. O movimento negro, vamos colocar uma estátua de Dandara. O movimento indígena, vamos colocar uma estátua de Amberê. Rapaz, a gente não precisa de estátua, né? Porque a nossa memória, você matou isso, a nossa memória, ela é o nosso maior patrimônio que nós temos. O maior patrimônio que nós temos é essa memória de 524 anos. Por isso que eu falo, a gente não tem rancor, mas tem memória. Esse é o maior patrimônio indelével. Você pode até colocá-la no museu, mas ela não vai nunca ser museu, ficar fixa no museu, né? Esse é o nosso maior patrimônio. E como você diz, né? Tem que combater, tem que ter intelectuais indígenas debatendo, produzindo. No cinema, você pode falar de cinema indígena, gente. Você pode falar de hip hop indígena, MC Souto, né? O nosso parente Luiz Pituna. Você pode falar de teatro indígena. Eu fiz a leitura do A Queda do Céu, junto com José Celso Martinez. Tinha 2 outros indígenas atores também lendo A Queda do Céu. Você pode falar isso, mas o que a gente nunca pode esquecer é dessa outra dimensão. E aí vem a fragilidade da Lei 11.645. Né? O curso de letras tem história indígena, mas optativa. A última vez quem deu foi eu. Faz mais de 4 anos, 3 anos que não tem mais história indígena no curso de letras. No curso de pedagogia tem, mas faz 3 anos que não tem. O único curso de licenciatura na UESC que tem história indígena é o curso de história. As outras licenciaturas, biologia, dá para ter história indígena? Oxente, o nome das plantas, né? Em geografia, oh meu Deus, né? O nome dos lugares, dos relevos, né? Em todas as etnomatemática. O Catu se formou em etnomatemática, de River Patachó Rahan, que foi me orientando. Isso aqui é geometria, né? Todos os cursos de licenciatura tinha que ter história e cultura indígena, e não tem, e minha visão é proposital. Quando você fala de pessoas indígenas, você está falando de uma memória que remete a um direito à terra. Isso aqui é sul da Bahia, meu amigo. Isso aqui é sul da Bahia. As pessoas pobres nesse sul da Bahia não são pobres porque Deus quis assim. São pobres que tiveram suas terras espoliadas. E você não pode saber desse passado, que é o passado que está lá na indianidade nossa. Então, na minha visão, é proposital não ter. Em alguns casos pode ser inconsciente, mas em muitos casos é proposital. Hoje eu vou dar aula de história indígena no curso de história. Já estamos em outubro, as aulas começaram foi em agosto, né? Os meus alunos não leram nenhum texto. Primeiro dia de aula. Não tem texto. Não. Vocês vão ouvir os seus mais velhos. Aqui é sul da Bahia. Se você ouvir os seus mais velhos, aí eu fiz um roteirinho de pesquisa, olha a literatura, você vai achar nós, indígenas, pessoas pretas, né? Não é fazer aquela árvore genealógica, né? Eles estão agoniados. Tem prova, professor? Também não. Nossa. E eles querem prova, querem um chicote. Não, então, eu não quero dar esse chicotado. Não tem prova e você vai ouvir o seu mais velho. Ouvindo o seu mais velho, essa literatura é a técnica paulo-freireana que eu uso para poder aplicar a Lei 11.645. Nas escolas, por isso que esse livro é muito bom, que tem indígenas falando. Mas aqui é sul da Bahia. Me dê a prefeitura para eu fazer uma formação dos professores aqui, uma formação séria. Como você encontrar a presença indígena? Eu consigo encontrar a presença negra na minha cultura, na sociedade em que eu moro. Mas a cultura indígena eu não consigo encontrar. Tu é cego, né? Mandioca, tora, vai cair um tora, né? Itapetinga, então, várias palavras. O que você come no São João? Você vira um índio no São João. Você come comida de índio. Amendoim, paçoca, mandioca. Olha as palavras. Então, eu como professor de história indígena, minha técnica pedagógica é fazer nascer a presença indígena dentro das pessoas, para ela se deparar com o espelho e ver
que ela tem sim uma presença indígena. Ah, então depois que eu descobri minha presença indígena, eu posso me assumir como tal? Sim, mas não quer dizer que tenha direito, né, Herbert? Porque para ter direito à cota, você precisa estar na comunidade, ter a assinatura de um cacique e de 3 lideranças. Por isso que é diferente da cota para pessoas negras, né? Então, a gente não é a questão do fenótipo. É estar na comunidade, ter assinatura de 3 lideranças e de um cacique. Mas eu posso me reconhecer como indígena sem desejar a cota? Sim, eu acho legítimo isso. Fortalece a nossa... Desde que seja para fortalecer a luta. Uma vez na Vila Madalena, em São Paulo, uma moça que se reconhecia como indígena, mas dá para ver que ela não tinha nada de indígena. Assim, ela chegou assim: Casé, você já tomou ayahuasca? Eu falei: não, eu tomo jurema. Mas você tem que tomar ayahuasca. Eu falei: por que, moça? Porque você é indígena, você tem que tomar ayahuasca. Ô, moça, você está ensinando o indígena a ser indígena. Aí essa autodeclaração não vale, né? É declaração de modinha. Assim, procurar se passar de indígena. Eu tenho certeza que vocês têm, hein, gente? Oxe, eu não tenho. Você não tem. Meus alunos, para finalizar, uma aluna de história, ela foi ouvir a mãe dela não tinha falado para ela que ela tinha sido empregada doméstica, que ela tinha um passado indígena. Ao ouvir a mãe dela, ela viu que a mãe dela era empregada doméstica, foi muito maltratada em Ilhéus, e começou a pesquisar o passado indígena. O TCC dela foi a história das empregadas domésticas em Ilhéus. Por isso que me dê esse potencial de dar aula de história indígena nos cursos de licenciatura. Aí essas salas vão ficar maiores de gente para ouvir. Agora aqui, não consigo enxergar a presença indígena na minha vida. Todo tempo, quanto houver para mim é pouco, para brincar com o meu benzinho numa sala de reboco. Isso é indígena. O coco. Olha o fogo, canaviá, quero ver laborar, canaviá, a cana tá madura, canaviá, para fazer rapadura, canaviá, vamos minha gente, que uma noite, o coco, a base do coco é indígena, a base do forró é indígena, né? Ai, que bom que é, a estrada é a lua nova, no sertão de Canidé, automóvel lá nem se... Olha, isso é um índio falando. Um índio. O Luiz Gonzaga faz uma casa de reboco, aí ele bateu o barro, barreou, e ele queria amassar o chão. Aí ele faz um forró e chama os camaradas para dançar um forró na casa de reboco. Isso é cultura indígena. Tenha aula comigo para você ver que você vai virar um índio também. Um indígena, desculpa. É isso aí. Boa tarde. Quando você falou, professor Casé, do passarinho, né? Eu fui sua aluna no curso de História. Pois é, e é exatamente isso. Foi do PIBID, exatamente. E aí foi através da sua aula, né? Das suas aulas, que eu fui futucar a história da família e acabei descobrindo segredos e essa presença, né? No meu corpo. E só depois que eu fui perceber como que a descendência, né, a questão do meu pai, que atravessava meu corpo a vida inteira, né, na escola, na vida. E para mim, né, gostaria de agradecer, porque para mim foi muito importante, né, para eu me entender, para eu aceitar também, né, porque foi realmente muito doloroso. É uma ferida, né, claro, que fizeram, mas que aos poucos ela está sendo curada, né. Muito obrigada. Só para falar, ela foi o primeiro PIBID no Brasil em escola indígena foi o daqui de história, foi lá na Sapucaíra. A Herbert acho que nem estudava nessa época ainda, né? Foi que ano isso? Bueno, esos relatos así de olvido de nuestras memorias dentro de nuestras propias familias están en toda Abya Yala.
y eso fue producto de la colonización y la conquista. Existe una ciencia que estudia eso, que es la epigenética. La epigenética estudia científicamente cómo el miedo transforma a las especies. Fue estudiado en animales y en plantas. En 5 generaciones de miedo, las plantas, los animales, encuentran la manera de ser invisibles ante el peligro. Por eso nos olvidamos, por eso quedan ahí como relegados. Pero también queda escrito en nuestro cuerpo el miedo. Esas heridas intergeneracionales son lo primero que tenemos que visibilizar nosotros mismos, porque un hombre herido, una persona herida, no puede ser un actor social, político, válido. No podemos salir a hacerle frente a este momento coyuntural que estamos viviendo como humanidad si no hemos sanado. Porque nuestra palabra no va a ser válida, no podemos ser parte de esa batalla cultural, no podemos ser parte de esa disputa de espacios públicos, ¿no? Entonces es muy importante estos procesos de sanación. Si bien no existe una pedagogía o una teoría pedagógica de la interculturalidad, los pueblos indígenas la sabemos cómo hacerlo, porque está en nuestra idiosincrasia. Hemos sabido ser resilientes, hemos sabido ser invisibles cuando hizo falta, cuando fue necesario, pero también ahora que necesitamos visibilizarnos, estamos encontrando las estrategias. Y como lo decía la profesora muy atinadamente, es muy importante también identificar el cómo, no solamente qué es lo que hay que hablar, sino cómo. Es muy simple. Educación ambiental, revisionismo histórico y educación emocional. Necesitamos la educación emocional transversal a todos los contenidos que necesitamos volver a trabajar o trabajar por primera vez dentro de las aulas. Educación ambiental porque tenemos que transmitirles a las siguientes generaciones que en esto que nos sucede, ¿no? Todo el tiempo estamos siendo víctimas de delitos ambientales. El docente, haciéndose responsable de su rol docente, tiene que llevarles a los niños las herramientas para el análisis crítico de la situación. Identificar quiénes son los que cometen esos delitos ambientales, quiénes somos las víctimas en esos delitos ambientales. Los niños y las siguientes generaciones son los que van a vivir y van a sufrir las consecuencias directas de estos delitos, del daño que le estamos haciendo a nuestra madre tierra. Y en eso es muy importante, como les decía, el rol docente, que tiene que tener un perfil de persona comprometida, con conocimiento de todo absolutamente, tiene que conocer sobre los pueblos indígenas. Como un docente que va a llevar la temática indígena a las aulas no va a saber de los pueblos indígenas. No solamente tiene que saber estos temas porque los leyó o porque sepa la teoría, tiene que sensibilizarse con las temáticas, tiene que sentir, tiene que entender cómo sentimos, cómo pensamos los pueblos indígenas, tiene que tener esa capacidad de sensibilizarse ante situaciones de injusticia. Ser neutro ante las injusticias es estar del lado del poderoso, a eso lo sabemos. Sin embargo, muchas veces se repite y no se ejecuta, no se lleva a la práctica, ¿no? En medio de todo esto también, como decía Casset, el teatro y el teatro infantil es una herramienta indispensable, maravillosa. Aquí en Brasil nació el teatro antropológico como una forma emancipatoria de poder trabajar la empatía, de poder ponerse en el lugar del otro. Qué bueno que es poder teatralizar estas situaciones que nos atraviesan a los pueblos indígenas, a los afro-brasileros. Qué bueno es poder llevar incluso a la teatralización simulacros de juicios históricos. El revisionismo histórico es indispensable, que haya distintos puntos de vista dentro del aula. Las maestras ni siquiera tienen que tomar una sola postura, traigan todas las teorías,
todos los puntos de vista. Una temática, analícenla desde el punto de vista de los libros, incluso analizando libros, manuales escolares de hace unas décadas atrás y manuales actuales, manuales de distintos sellos editoriales. Van a poder ver fácilmente y leer las decisiones y las políticas editoriales de los distintos grupos hegemónicos del país y tráiganles las perspectivas directamente de los pueblos y permítanles a los niños que analicen todo eso, permítanles a los niños que haya distintos grupos defendiendo todas las posturas dentro de una perspectiva histórica. Las mujeres, ¿dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué nos estaba pasando? No sé aquí, pero en Argentina hasta 1984 las mujeres no podíamos tener una cuenta bancaria. No era legal que fuéramos titulares de una cuenta bancaria. Hasta 1984 mujeres. No sé cómo será aquí en Brasil, pero es tremendo. ¿Sí? Entonces las mujeres en la historia no estuvimos nunca, prácticamente. En los libros no estamos. Entonces todas esas perspectivas son muy importantes. Los niños, los propios niños. ¿Qué se habla de los niños en la historia? ¿Cómo se les da lugar? ¿Cómo se cuenta? Y hay muchas cosas que nos atraviesan todo el tiempo. Aquí, no, me enteraba que por estos días estaba celebrándose el Día de la Infancia, el Día del Niño aquí. En Argentina, el Día del Niño, de las crianzas, el Día de las Crianzas, se celebra el día que hubo esa gran matanza de niños en la guerra de la Triple Alianza, cuando ya no quedaban hombres y los niños seguían luchando por su país, por su patria, y se disfrazaban de hombres para poder ir a defender su tierra, ¿sí? Y después de esa gran masacre, los soldados de distintos países, porque lamentablemente fue tremendo lo que sucedió allí, después de que los mataron, descubrieron de que estaban disfrazados de hombres, se habían pintado bigotes y barbas incluso, tremendo. Y por ese hecho es que se celebra el Día del Niño en Argentina. Sin embargo, las maestras en las escuelas no les enseñan eso a los niños. Y nuestros niños necesitan saber estas cosas, necesitan tener herramientas para analizar sus realidades, para poder decidir en el futuro. Por eso es que los pueblos terminamos repitiendo historias y las repetimos mal, terminamos equivocándonos de adultos. Los niños necesitan estar preparados para tomar mejores decisiones. Una persona que sabe gestionar sus emociones es una persona que va a ser feliz y que va a buscar su éxito, va a tener objetivos claros de vida. A los niños no se les habla de economía, no se les habla de emociones, no se les habla de éxitos, de objetivos de vida. Hay un montón de cosas que nosotros, incluso en nuestras familias, no les hablamos a nuestros niños. Y necesitamos hacerlo. Los pueblos indígenas estamos atravesados de todo esto. Nos han dejado tan relegados que hoy en día venimos con toda esta carga de cosas, todo este avance que venimos haciendo las mujeres y que sentimos cada vez más fuerte, esa resiliencia en ese espíritu femenino del planeta, tiene que ver con esta sacudida que nos estamos dando a ese concepto y esa idea de mercantilización de la madre tierra. Nuestra madre tierra es nuestra madre y es un ser vivo y tiene derechos, ¿sí? Entonces todo esto va de la mano. Por suerte, compartimos un colectivo con el que hemos podido hablar muchas veces de estas cosas y muchos de estos textos están en el libro. Así que los animo a que descarguen el libro y que lo lean porque van a llevarse grandes sorpresas. En el libro les compartimos textos con las actividades. Sugerimos actividades para las aulas, animándonos a esto, a incluir educación ambiental, educación emocional y revisionismo histórico. Y también tienen el contacto de Chidewa,
cualquier institución que en algún momento tenga alguna necesidad, alguna provocación, nos escriben y vamos a estar a disposición para trabajar con cualquier institución educativa, sea la UES o sea cualquier institución educativa, primaria, secundaria, cualquier nivel. Y queríamos también compartir un poco más sobre los textos de Herbert, que justamente algunas de las provocaciones de Cassette son cosas que Herbert abordó en los textos. Bom, acredito que nesse processo, né, agora que meus mais velhos falaram, meu professor falou, né, meus ancestrais também falaram através das vozes, né, dos professores aqui presentes. Acredito que não só na literatura, mas em todos os cursos da universidade, ainda é preciso reconhecer, né, e praticar o básico da Constituição, né, que é reconhecer a cultura e as tradições dos povos indígenas, as quais não são reconhecidas, porque é necessário entender como é que funciona, né, a escrita, a literatura, né. É necessário reconhecer a nossa forma poética, a forma da oralidade, a forma da fala dos nossos anciões. É necessário reconhecer os nossos livros ancestrais, que são nossos mais velhos, que são o conhecimento que nossos mais velhos deixaram para nós, né. Temos também os nossos livros vivos, né, que são os nossos pajés, nossas mães, nossos avós, que fazem presente hoje no nosso território. É necessário reconhecer os nossos mestres de notório saber dentro das universidades. Eles estão lá, prontos para dar aula, e eles têm um conhecimento para passar. Conhecimento que muitas das vezes é tomado, porque a partir do momento que você entra dentro de uma aldeia para fazer uma pesquisa e não cita, você está pegando um conhecimento que não é seu, você está tomando conhecimento, né? Como já aconteceu muito com o meu povo. E é necessário reconhecer esses mestres de notório saber, né? É entender que a literatura do povo indígena é através da oralidade, e o povo indígena ele tem raiz, ele não é só folha. A medicina do povo indígena não é só folha, é raiz, é ancestralidade. Nossa medicina ela não se baseia simplesmente ali no ato de cura físico, mas também no espiritual. Através da nossa produção de artesanatos, indumentárias sagradas, né? Nós temos aí quantos anos meu povo sofreu por conta do manto tupinambá. Ele não é um artefato de enfeite. Ele é, sim, poesia, ele é oralidade, ele é literatura, porque ele conta a história dos meus ancestrais. Ele conta a história de todo um povo que se faz presente aqui hoje. Não só meu, mas que muitas das vezes pode ser de muitos que estão presentes e não sabem. Ele é raiz, ele é indígena, né? Então, assim é a ciência do povo indígena. Assim é a literatura do povo indígena, né? Assim é a faculdade do povo indígena, a universidade do povo indígena, é através da oralidade dos nossos anciões. Gostaria de compartilhar uma situação também que eu sou estudante da UFBA, né? Faço o curso de licenciatura intercultural indígena, como a colega falou, e estava passando por um processo muito difícil, porque muitas das vezes os professores de universidade querem que a gente sente em uma sala com ar-condicionado gelado, né? Bota um papel, uma caneta e fala, escreva sobre alguma coisa. Mas para nós povos indígenas não é só escrever, para nós povos indígenas não é só falar, é ter conexão, é saber transmitir o que deve ser transmitido. Então, as paredes brancas não nos representam.
para mim falar, é necessário ter a conexão com a natureza, porque ela faz parte de mim. Eu não sou só, eu faço parte de todo um ciclo, eu faço parte da natureza. E dessa forma, há várias violências, né, ao povo indígena e há várias dificuldades que devem ser reconhecidas. Então, primeiramente, é necessário reconhecer, né, a cultura e as tradições dos povos originários, né, dentro das universidades, dentro das faculdades, e sua forma de escrita, de oralidade e de tradição, né. Durante esse processo, eu me senti um pouco deslocado, sabe? Eu tenho uma conexão muito forte com o meu território e eu senti muita falta. Falta da minha mãe, falta da minha avó, falta do chão que eu piso, falta de Caá, que é a mata, Paraná, que é o mar. Eu já acostumei a dormir e ouvir o som do mar, as ondas batendo. E senti muita saudade, pois fiquei em um instituto, o qual fui bem recebido, sim, né, o Anísio Teixeira. Me senti bem, mas ao mesmo tempo deslocado. E quando eu pensei que não podia me sentir abraçado, teve uma aula no Instituto de Biologia, lá em Ondina, e onde a gente foi ter uma vivência no NOAP, né? Lá eles têm as cobras e animais de importância médica. E eu falei, vamos pegar na cobra, não vou sentir nada. E tudo bem, vamos pegar na aranha, não vou sentir nada, porque é uma aranha, porque é uma cobra. Não vai ser algo normal, já que a gente tem o costume de conviver com esses animais no dia a dia, né? Mas foi diferente, porque lá, de forma poética, de forma literária, de forma espiritual, meus ancestrais falaram, você não está sozinho, né? E isso é poesia. Poesia que cura, poesia que cuida do íntimo, né? Muitas das vezes a gente se concentra no que é bom o outro ouvir. Você quer falar algo que todo mundo quer ouvir, mas o que você precisa naquele momento é a cura que você precisa e a poesia que seu espírito precisa. Onde é que fica, né? E através disso foi muito especial esse momento. Eu senti abraçado. No momento que eu botei a cobra, não sei o que foi que deu, soltei. O pessoal olhou, você soltou, não vai pegar, botei ela no meu pescoço e falou, você não vai segurar? Falei, não, me sinto abraçado, me sinto protegido, me sinto dentro do meu território, sinto os meus ancestrais comigo, sinto o meu povo comigo. Sinto que não estou mais deslocado, que não estou fora do meu território. Afinal, meu território é de água a água, de ponta a ponta desse Brasil, né? E me sinto muito bem hoje de estar na UFBA, porque aprendi lá dentro, né, que aquele território também é meu. Não estou lá para ocupar espaço, estou lá para demarcar espaço, para representar o meu povo, minha etnia, de forma poética, né, de forma expressiva, dizer que estamos lá dentro. Com isso, eu produzi um textinho, que alguns apelidam de poema, né? Falando a serpente do tempo. Desliza a serpente no chão frio, sua pele renova, um ciclo sem fim, deixando para trás o que já foi, vazio, crescendo, mudando e indo até o fim. Nos olhos dela, o mundo é antigo, um segredo guardado, profundo e sagaz. Sabedoria enroscada, um perigo amigo que revela o que passa e o que não se faz. A cobra não teme o tempo que avança. Ela sabe que o novo vem do que cai. No silêncio do rastejo, uma dança entre o que já foi e o que se refaz. É assim, e assim seguimos, com medo e desejo, como a cobra que muda, mas sempre é ela, procurando na sombra o mistério e o ensejo de fazer a vida nossa própria novela. Então, esse foi um texto que, depois da minha vivência
realmente com a natureza, eu pude me sentir bem dentro da universidade. Eu pude dizer que não estou sozinho. Minha relação quanto indígena, ela não minha literatura quanto indígena, ela não é dentro de paredes brancas. Ela é em contato com a terra, com o solo, com as árvores, com os animais e com tudo que vive, né? Essa é a minha forma quanto indígena. E eu peço que seja reconhecido a minha cultura e a minha tradição dentro das universidades e dentro das faculdades de todos os cursos, porque não vou me conter apenas na licenciatura intercultural indígena, né? Pretendo sim cursar outros cursos, pretendo sim fazer meu mestrado, doutorado, né? Pretendo sim representar todos os meus ancestrais que não tiveram essa oportunidade de estar presente dentro de uma universidade e dizer: eles não estão presentes fisicamente, sim, mas eles não morreram, eles ancestralizaram. E é eles que trazem a inspiração e a força para mim continuar, lutar e guerrear. Não estou sozinho. E estou também com meu tio Valto Pinambá, o qual se faz presente hoje aqui, né? Poderia falar sobre essa questão de educação por horas e horas, né? É algo que eu me sinto muito à vontade em conversar, principalmente depois que meus mais velhos falam, né? Que meus professores falam, que todos aqueles mais velhos que a gente ouve e vai se inspirando em cada diálogo que foi fala aqui, né? E é isso. O livro traz 2 textos, né? Falar um pouquinho mais sobre o livro. 2 textos que eu fiz. Mas, para além deles, gostaria de dizer que eles são os primeiros que eu escrevi, mas não serão os últimos. Virão muitos e muitos. Porque eu preciso representar todos aqueles que vieram antes de mim. Certinho? Essa é a minha fala. Bom, que maravilha te escutar, né? E pensar também essa formação de escritoras indígenas, né? Que estão aí produzindo também essa literatura escrita, né? Ampliando as formas de poéticas indígenas, podemos pensar assim. Então, diante desse avançar da hora, eu vou pedir para vocês fazerem aí suas palavras finais para a gente concluir. Vamos começar, professor Cazé. Aí então fica por último, que é canto. Eu acho que é melhor a gente cantar, né, gente? Tá. Vamos? Bora. Pronto. Puxar mais uma? Então, a gente vai se despedir cantando, né? Forma poética. Olha ele, que é esse cachorro aqui?